Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente continua os nossos estudos sobre os direitos da personalidade. Bom, basicamente o que a gente vai falar hoje engloba os direitos cuja tutela versam sobre proteção à integridade moral do indivíduo. Então, o conteúdo mais expresso dessa norma, que é o que a gente vai tirar e estudar mais a fundo, é o do artigo 20, e que engloba prioritariamente os direitos da proteção à imagem e à palavra. Para a gente entender melhor, a primeira coisa é recorrer ao texto da lei, porque ela é bastante clara, apesar de nos dar muita informação. Bom, por força do artigo 20, olha só a primeira disposição desse artigo. Salvo se autorizadas. Então, lembra que a gente tinha dito que toda vez que uma norma ela se inicia prevendo uma hipótese de exceção, é o caso da gente ficar bastante atento. Então, que eu tinha dito, salvo se as partes dispuserem em contrário, ou salvo disposição legal em contrário. Nesse caso, salvo se autorizadas, então veja que a lei já está colocando uma hipótese de exceção para aquilo que ela vai determinar, para aquele comando que ela vai expressar. Então essa é a primeira coisa para ficar atento. Mas vamos continuar na leitura, que é o que é o mais importante. Ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, então veja que ainda está no rol dessa palavra aqui, que é o salvo. A divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Então veja que o artigo 20 ele vai tratar basicamente de um outro bloco de direitos. Lembra que a gente tinha visto lá no direito ao nome, os porquês que o legislador tinha entendido que o nome era relevante, porque é uma partícula que identifica o sujeito na sociedade e porque é o que denota sua ascendência familiar. Lembram-se disso? Então veja, a imagem e a palavra, né, que é esse contorno maior, eles também vão ser tutelados neste bloco de direitos. Veja que a lei ela foi expressa e ela conduziu uma série de comandos dentro desse artigo. Então ela vai dizer, primeiro, a divulgação de escritos. Então veja, há uma tutela aqui, e é os direitos que a gente vai falar depois, a propriedade intelectual. Porque veja, aquilo que eu escrevo torna-se minha propriedade porque foi produzido por mim. Mas além disso, a lei também vai dizer a transmissão da palavra, ou seja, aquilo que eu digo, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa. Então veja que a lei também vai elencar como sendo essencial para os direitos da personalidade de alguém a proteção desses três elementos. Então, ela fala também, basicamente, da imagem e de uma propriedade intelectual, ok? Então, não é só a foto de uma pessoa e etc., mas está relacionado a tudo aquilo que ela produz. Já fazendo um parênteses, lembram-se quando a gente disse que certos aspectos da proteção da personalidade jurídica, traçando já um paralelo que é importante de ser dito, lembram-se que a gente tinha dito que determinados aspectos da proteção dos direitos da personalidade se aplicavam à pessoa jurídica? Pois bem, aqui a gente tem um enorme fundamento, o nome também é, mas aqui é essencial, de proteção principalmente à imagem da empresa e à propriedade intelectual dessa empresa. Então veja, é um conjunto que compõe esse rol de direitos. Então, a norma ela vai vedar a divulgação desses escritos, da transmissão da palavra e a publicação e exposição ou utilização da imagem dessa pessoa. Mas condicionando a 3 hipóteses de exceção, e é importante que se tenha bem claro. Então, a primeira é salvo se autorizadas, que tem a ver com aquele paralelo que a gente tinha traçado nas últimas aulas, a respeito da possibilidade de parcial disposição dos direitos da personalidade. Se lembram? A autorização ela é suficiente para coibir essa imposição legal. Ademais, se necessárias à administração da justiça.
Então, por que isso é importante? Porque, por vezes, para que o Estado, juiz, ele consiga atingir os seus objetivos, ele vai precisar, em alguma medida, adentrar em escritos, na transmissão da palavra, exposição, utilização da imagem de uma pessoa. Então, por conta disso, essa é uma das hipóteses de exceção. E, além disso, vai dizer, como uma terceira, manutenção da ordem pública. Bom, sobre esses dois últimos, o que é importante da gente considerar? Seguinte, o Estado, ele tem que defender sempre duas espécies de interesses, certo? Basicamente, os interesses dos particulares e os interesses da sociedade como um todo. Então, quando a gente está falando aqui desses direitos e tal, basicamente, os direitos são esses, do indivíduo e o direito coletivo. Então, o legislador, ele entendeu que era relevante retirar também essa proteção quando, em prol da sociedade, nós tivermos que adentrarmos um pouco e invadirmos um pouco a esfera de direitos do indivíduo. Então, basicamente, esse cotejo é o que acabou expresso aqui. E é basicamente uma coisa que tem a ver com a nossa teoria geral do direito, né? O direito público, ele prevalece nesse sentido, né? O interesse coletivo, aquele interesse do que é de todos, ele prevalece sobre o interesse individual na maior parte das hipóteses, inclusive com fundamentação constitucional para isso. Quanto à proteção à palavra e à divulgação de escritos, importa também fazer uma consideração que já existia uma tutela específica para esse assunto no nosso ordenamento, que é anterior ao Código Civil. Eu estou falando da Lei 9.610, que é a Lei do Direito Autoral. Bom, ademais, a gente pode concluir por esse artigo, mais uma vez, aquilo que a gente tinha tratado na teoria geral. Por isso que é importante a gente ter a noção geral para depois passar para o caso concreto. Veja que o artigo 20 vai dizer que sem prejuízo da reparação, etc, etc. Mas a gente consegue extrair daí que as tutelas específicas para coibir a violação a esses direitos preferem sobre as indenizações. Não que elas não possam vir juntamente, mas esse não foi o espírito da norma. A transmissão da palavra, ela também encontra um fundamento que é constitucional, então que também remete lá na parte geral. Então, além desse fundamento do Código Civil, você pode se valer do artigo 5º, inciso 10, que vai dizer, e que na verdade a gente vai aplicar para outras situações de direito da personalidade, mas entre um dos direitos que ele vai considerar invioláveis, ele vai dizer a imagem da pessoa. Bom, ademais, esse bloco de direitos, ele também possui uma proteção que é constitucional. A gente vai ver que a transmissão da palavra, ela é tutelada por meio do artigo 5º. Bom, a gente vai ver que esse bloco de direitos, ele também não tem só um fundamento do Código Civil. Veja que a gente vai estar o tempo inteiro aplicando as teorias que a gente aprendeu agora nesses casos mais específicos. Destaco duas situações. A primeira é a que diz que a transmissão da palavra, né, que está tutelado aí nesse artigo que a gente viu, ela vai se remeter ao artigo 5º, 28 da Constituição Federal. Bom, veja que esse bloco de direitos que está tutelado aqui no Código Civil também tem uma proteção constitucional. Então, há diversos desses direitos que estão ali relacionados no artigo 5º da Constituição como sendo invioláveis. Então, veja que essa condição de aplicação, ela também encontra um respaldo não só no direito civil, nesse bloco tutelado, especialmente nesse artigo 20, como também no rol constitucional. Ademais, cumpre falar sobre o entendimento do STJ sobre esse assunto. Lembra que a gente tinha falado ali no começo que tinha espécies excludentes para a aplicação desses artigos? Pois bem, o STJ, dois entendimentos merecem destaque aqui e serão ditos. O primeiro é que ele diz que o retrato de uma pessoa não pode ser exposto ou reproduzido sem o consentimento dela. Porque, veja, havia um dissídio jurisprudencial e doutrinário acerca do assunto, porque parte entendia, olha, mas se você pode tirar uma foto ou ter acesso ao retrato dessa pessoa de diversas formas, será que faria sentido incluir isso neste rol de tutelas jurídicas e etc?
Bom, o STJ já se posicionou e disse que sim. E, por fim, uma outra tutela do STJ que merece destaque, a segunda, portanto, que eu dou destaque aqui, é a de que a autorização da pessoa, ela não precisa ser expressa. É aceito no nosso ordenamento, por entendimento corroborado pelo STJ, de que a autorização tácita também tem o valor jurídico de autorizar para que haja a excludência da hipótese da lei do artigo 20 que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, se uma pessoa ela participa de um grande evento e ela acaba sendo fotografada ali, ela não pode impedir que a foto seja divulgada, desde que é evidente, não haja prejuízo à sua pessoa, etc. Vamos supor, uma foto feita num panorama e que várias pessoas aparecem. Veja, ali o objetivo da pessoa que reproduziu aquele quadro, né, aquela foto, não era identificar tais e quais pessoas, mas fazer um retrato do todo. Então ali, quando você está participando de um grande evento, sendo fotografado, e você sabe que você está sendo fotografado naqueles eventos, por entendimento expresso do STJ, também não se aplica a disposição dessa lei. Então foi isso, o direito da imagem e o direito à proteção da integridade moral, que é a imagem, palavra e direito autoral. A gente viu que se aplicam às pessoas naturais, aplicam-se às pessoas jurídicas, a gente viu as hipóteses de exceção, mas basicamente o que era mais importante era ter claro, fazer uma análise para que se tenha bastante claro a hipótese de incidência do artigo 20. Posto isso, você já domina bem esse assunto e você já está preparado para fazer o exame de ordem se cair alguma questão sobre isso. Na próxima aula a gente fala um pouco sobre proteção da vida privada, é o último bloco de direitos que a gente vai falar, e depois a gente continua nossos estudos com pessoas jurídicas. Mais uma vez eu faço aqui o convite para que você continue nos ajudando, compartilhando, curtindo o vídeo, se inscrevendo aqui no GTUSP, e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado!